Olá, tudo bem com você? Estamos começando esse episódio especial, esse podcast, onde vamos trazer aí para você que faz parte desse grupo tão especial da igreja, o Ancionato, todas as orientações que você precisa para realizar um extraordinário evangelismo no mês de janeiro. Estamos concluindo praticamente 2024, né? E nós estamos muito felizes por tudo aquilo que Deus já nos deu, e eu quero de maneira assim muito especial já agradecer, né? É um momento já onde o nosso coração começa a ficar agradecido, né? Por tantas coisas boas que Deus concedeu à sua igreja, e você que faz parte do Ancionato é parte desse processo. Então a nossa gratidão, porque você, ancião ou anciã, você realmente vestiu a camisa do trabalho, da dedicação, do evangelismo, do plantio de igrejas. Então a gente sabe que tudo funciona bem na igreja quando temos um grupo de anciãos e anciãs, não é? Comprometidos com essa igreja e com a propagação do evangelho. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Estamos aqui num grupo muito especial e eu não quero falar muito porque eles vão ter muito o que falar. Nós vamos trabalhar muito sobre o tema do evangelismo em janeiro, do engajamento, do desenvolvimento, da programação, da mobilização das pessoas. Enfim, eu trouxe aqui, em nome da Secretaria Ministerial da Associação, né? Eu trouxe aqui um time muito especial para a gente bater um papo muito gostoso, para a gente avançar na conversa e discutirmos e aprendermos e descobrirmos caminhos novos para realizarmos esse evangelismo do mês de janeiro de 2025. E já temos um tema, hein? O tema do nosso evangelismo será, olha, Vitória em Jesus. E a data eu já vou dar para você aqui, qual é a data? 18 a 25 de janeiro. Então, já coloque na sua agenda, já reserve essa data especial, porque essa semana será separada para usarmos toda a força da igreja para fazermos e começarmos o ano dando uma resposta muito positiva à proclamação do Evangelho. Vamos semear, vamos colher, vamos conservar, né? Então, que Deus te abençoe. Muito obrigado porque você está conectado com a gente. E eu quero apresentar aqui então o nosso time que está aqui comigo, né? Um grupo especial, pastores extremamente comprometidos, habilitados. Eu vou começar aqui, olha, do meu lado esquerdo aqui, o meu amigo, pastor Francisco Duarte. Tudo bem, pastor? Tudo bem, pastor Elias? Animado? Sim, animado no Senhor. Pois é, você está chegando agora para a associação, né? Nem todo mundo ainda te conhece. Fala um pouquinho, quem é o pastor Francisco Duarte? Eu sou maranhense, comecei meu ministério no Maranhão mesmo, sou casado, tenho 2 filhos, inclusive um dos meus filhos também é pastor. É mesmo? Que lugar? Em Belém do Pará. Belém do Ele Pará. está sendo pastor em Belém do Pará. E eu pensei que ia passar todo o meu ministério ali no Maranhão. Mas aí tivemos um chamado para o Paraguai, passamos ali 5 anos no Paraguai. E agora estamos aqui na APAC. Aproximadamente há 2 meses aí que chegamos aqui na APAC. E nesses lugares por onde você passou aí, o que você desenvolveu lá? Qual foi a tua área de ação? Eu fui departamental, fui distrital, mas sempre envolvido diretamente na missão, ok? Mesmo no distrito. Então, trabalhava com esses homens e mulheres de Deus aí, um acionato especialmente, porque em toda a divisão sul-americana, esse mês de janeiro é dedicado, ok, à missão, a este departamento lindo, né? Que é o acionato. E sempre gostei de trabalhar com eles, né? Sempre tivemos assim uma afinidade tremenda, porque é uma área que eu gosto muito, né? A gente está cada vez aprendendo mais, né? E a gente aprende com nossos queridos lá na igreja, a gente vê eles se desenvolvendo também, isso tudo é fantástico. Quantos anos de ministério, pastor Francisco? 14 anos de ministério. E pastor. desses 14, quanto tempo aí na área de evangelismo? Eu passei 6 anos como um evangelista de campo, né? E os demais como distrital, mas também ligado à questão evangelística, né? Porque nós trabalhávamos, por exemplo, no Paraguai. Eu estava em um distrito, mas nós estávamos assim, numa expansão grande para podermos dividir o nosso distrito. E conseguimos. Ao longo de 5 anos, dividimos o nosso distrito.
Mas não seria possível se os irmãos das igrejas não estivessem envolvidos, como eles falam, involucrados, né, nesse trabalho tão maravilhoso que é a pregação do Evangelho. Muito bem, você vai ser muito bem-vindo aqui na PAC, viu? E atualmente você ocupa que função aqui na PAC? Certo, atualmente nós estamos na área também evangelística, né? E é certo que aí uns 2 meses a gente não conhece, né, ainda o nosso campo, podemos dizer assim. Já conhecemos alguma coisa, mas estamos aqui para somar nessa área tão digna, tão especial, que é de ganharmos almas para o reino do nosso Deus. Obrigado por estar com a gente aí, e vai ser bênção, a gente vai conversar muito sobre esse projeto do evangelismo de janeiro, né? E eu tenho outro convidado especial aí, meu amigo, pastor Éden Serrano. E aí, pastor, tudo bem? Tudo jóia, pastor. Obrigado pelo convite. É um prazer, um privilégio estar aqui com vocês, com essas feras aqui. Eu tenho certeza que nós vamos chegar aqui a grandes ideias legais e bacanas para a gente implementar nessa semana tão importante do ano, né? Que a gente dá o pontapé inicial nas ações de fé em prática, né, pastor? O evangelismo do Nocionato é fé em prática. É isso aí, mas antes da gente falar sobre isso, fala um pouquinho sobre você, rapaz, para a turma conhecer você aí. Eu sei que você tem uma trajetória bem longa aí, não é? A gente já se cruzou por algum lugar aí desse Brasil. É verdade. Pastor, eu já te conheci mais magro, mais gordo. É verdade. E agora nós estamos na época das vacas magras, né, pastor? Mas eu sirvo na igreja há alguns anos, né? 20, lá vai pedrada. Trabalhei na obra de publicações, depois fui para o distrito, trabalhei na obra evangelística, em alguns distritos pastorais. Sou casado com a Miriam, a minha eterna princesa. Tenho 2 filhos maravilhosos, Elias e Eliseu, o tufão e o furacão. Não tem nome de gente boa, hein, rapaz? Os 2 profetas, hein, rapaz? Olha que coisa boa. E, pastor, atualmente nós estamos aqui na Associação Somando na área de plantio de igrejas, né? Na parte de missão global. E é um prazer, um privilégio estar aqui junto. Esse grupo que a gente vai conversar, o grupo do Nocionato, o diaconato, né? Que envolve o coração da ação prática da igreja, né, pastor? São os nossos protagonistas que tocam, que... parte do que eu sou no meu ministério, pastor, eu devo a esses homens, essas mulheres que nos ensinam, nos ajudam, colaboram, e a gente tem o privilégio e o prazer de ver a nossa igreja avançando aqui na PAC. Então é um prazer estar aqui com o senhor. E é um prazer trabalhar contigo também, viu, Éden? Obrigado aí pelo apoio sempre e por estar aí, ter aceito o convite aí pra gente bater um papinho aí, tá bom? Maravilha. E o nosso terceiro convidado aí é um personagem ilustre aí, né? O vulgo envolve, né? Pastor Jair, tudo bem, Jair? Obrigado por estar com a gente, viu? Eu que agradeço, pastor Ben, a alegria de estar aqui nesse encontro aqui, vai ser muito interessante, vamos ter muitos insights legais para a missão de Deus, né? Isso aí. E aí, Jair, fala um pouquinho aí pra gente, né? A turma já te conhece dos avessos, né? Jair tá aí toda madrugada quase aí com a gente e tudo mais, mas fala um pouquinho da onde você veio, a tua origem e o que você faz atualmente hoje na PAC. Ah, ok. Eu sou paraibano, né? Paraibano lá da região de Queimadas, Campina Grande, pertinho aí da capital João Pessoa, né? Tem umas praias boas por ali, né? Mas eu sou adventista de berço, né? Esse ano já... 40 anos, meu batismo esse ano. Foi 40 anos, né? Foi um momento bom. Mas inicialmente... Eu não pensava ser pastor Breno, não imaginava, né? Eu fiz educação física, né? Formado em educação física, até que Deus nos chama para o ministério, né? E eu comecei ali no Rio Grande do Norte, cidade de Mossoró, né? Um abraço pro pessoal do Mossoró, né? Foi uma terra muito, muito boa, muito quente também, né? E depois de um tempo ali, 2 anos em Mossoró, eu vim para São Paulo, né? Fui trabalhar ali na Associação Paulista Leste, como departamental de ação solidária adventista, saúde, Ministério Pessoal, Escola Sabatina também. E depois de 10 anos ali, aí recebi o chamado aqui para abençoar da PAC, né? Estou aqui já há 4 anos, uma bênção estar aqui. E é uma região assim... Confessa que é o melhor lugar que você já trabalhou. Uma bênção. Olha, eu vou aqui na nossas 81 cidades aqui viajando, ver vontade de dormir nas pistas, aqui, um sonzinho ali... É a bênção, né? E aqui na PAC a gente está
colaborando, né, nas áreas de Ministério Pessoal, Escola Sabatina, ASA. Eu acho que você que está aí nos ouvindo agora já pode ter acordado uma madrugada com os Envolve aí, nossa aí, né, da PAC, né, o Culto do Empreendedor, né, é uma bênção estar aqui com essa associação tão maravilhosa de pastores aqui, como a gente está aqui com uma equipe de amigos aqui e tantos outros colegas aí. Jair, é um privilégio, viu, dividir essa bancada com você hoje. Você é um amigão, comprometido, assim como o pastor Éden, pastor Francisco, né, são líderes muito comprometidos com a missão. E isso é muito importante, né? Porque às vezes a gente pode estar muitas vezes envolvido com a igreja, né? Mas a gente não está envolvido com a missão da igreja. Então, a importância da gente passar agora para o nosso grupo do Ancionato é que mais importante do que você estar ligado à igreja é você estar ligado à missão da igreja. E quando a gente fala em missão da igreja, a gente fala de coisas que são muito importantes e significativas, né? A gente fala de plantio de igreja, a gente fala de todos os projetos missionários da igreja. E um ancião, né, uma anciã, esse grupo tão especial da igreja, ele precisa ter essa consciência de que a gente não está aqui passando por um período de férias nesse mundo, né? Então a gente precisa entender que o nosso tempo é curto, a gente tem um projeto e Deus tem um projeto para essa igreja e a gente precisa fazer esse evangelho avançar, né? Uhum. E eles são homens importantíssimos e mulheres também importantíssimas nesse processo. Bom, então como a gente já mencionou, nós vamos fazer aqui uma oração e eu vou pedir para o pastor Éden para fazer essa oração para nós e a gente vai começar então a nossa conversa. Pode ser, Éden? Pode, vamos orar. Querido Deus, nós louvamos o teu nome, te agradecemos pelo privilégio de somar com os nossos anciões, anciãs e juntos aqui, Senhor, construirmos dicas, sugestões, relembrar algumas coisas que a gente já fez no passado, para que a gente possa ter bem implementado essas oportunizações para que janeiro seja o melhor janeiro de todos os tempos aqui na PAC. Para que esse evangelismo possa somar, colaborar, para que as nossas igrejas, os nossos amigos interessados, as pessoas que vão te conhecer através dessa ação, Senhor, possam ser tocadas agora mesmo. Então nós louvamos o teu nome, abençoe a cada um de nós, seja como o pastor Breno, como nosso líder aqui, ilumina-o e passamos momentos agradáveis, tranquilos e vamos se divertir falando de missão em nome de Jesus, amém. 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 Bom, na verdade, assim, eu também já tenho, assim, uma pequena experiência na obra ministerial, né? Então, a gente sabe que nada acontece por acaso. É bondosa, você tá falando, Oi? né? Pequena é bondosa. É, pequena. Do meu tamanho, assim, né? Pequena. A gente sabe que nada acontece por acaso, né? Quer dizer, a fruta não nasce se não for adubado, né? Então, todo o processo precisa de um caminho a ser seguido. Então, é importante que todos vocês que estão aí nos assistindo, estão conectados com a gente, entenda que se eu quero obter êxito, sucesso num projeto, seja ele qual for, né, Jair? Profissional, pessoal, espiritual, religioso, a gente precisa planejar bem, a gente precisa organizar bem. E a organização, planejamento é a alma do negócio, né? Se você não planeja bem, você não vai conseguir executar bem, né? Então, quando a gente fala do evangelismo, a gente está falando da maior e mais importante ação da igreja. A igreja foi plantada para ser o quê? Um veículo de bênçãos de evangelização. Exatamente. Igreja não pode ser meramente paredes, móveis, um culto maravilhoso, uma doxologia extraordinária. A gente não pode viver apenas para nós, né? A igreja, para mim, acontece do lado de fora, né? Então é isso que é igreja, né? Ser igreja é você estar realmente envolvido. Ela foi organizada para servir. Para servir, né? Para a missão, né? Então, eu quero começar falando aqui porque eu tô diante de 3 grandes pastores, né? Pastores que estão assim já calejados aí na questão de envolvimento, engajamento, de preparo, né? E eu preciso tirar o máximo de vocês para que os nossos queridos líderes, o Ancionato, seja beneficiado com esse nosso bate-papo aqui, né? O Jair, por exemplo, é uma pessoa que mobiliza muito.
né, Jair? Você tem um leque de ações que são extraordinárias, né? Então, você vive com esse processo de engajamento e mobilização. Então, eu quero te perguntar uma coisa. Qual a importância do engajamento da igreja para o evangelismo? Aqui vamos tocar basicamente no evangelismo do Ancionato, né? Mas isso acontece pela cabeça de uma pessoa só, ou para que haja sucesso eu tenho que realmente engajar o máximo de pessoas, de departamentos. Como que a gente faz isso, Jair? Muito bom, pastor Breno. Eu quero um abraço agora do nosso ancianato aí, que está aqui nos assistindo agora. Primeiro, dizendo a todos que a questão do envolvimento de cada um, da mobilização, ela parte de Deus. Você pegar, por exemplo, a tua Bíblia em Mateus 9, 35 a 38, a gente encontra Jesus falando o seguinte, rogai ao Pai para que mande trabalhadores para a seara, porque a missão de Deus, ela conta conosco. O Senhor poderia mandar os anjos para fazer todo o trabalho de evangelização, de organização, de estrutura, de missão, mas Ele conta com a gente, para a nossa salvação, para o nosso crescimento, né, como um todo. Mas, pastor Breno, eu gosto de pensar de mobilização, de envolvimento de membros, né, de cada um de nós, como um processo. O evangelismo é um processo em si. Então, vamos imaginar que, como o Cristo falou, né, a seara é grande, vamos entender aqui missão como se fosse uma fazenda, como se fosse um campo, né, uma lavoura que vai ser assim cultivada. Então, a gente poderia dizer que no processo de envolvimento, né, da igreja, a gente tem pelo menos 5 passos importantes. A gente tem o momento do preparo da terra, como é numa fazenda, tem na missão também. O preparo da terra poderia estar linkado aí ao preparo do coração, com ações de bondade, né? Com ações de cortesia, igual o Cristo fez. Ele chegou perto das pessoas, ele teve compaixão, atendeu suas necessidades iniciais, suas necessidades sentidas. Depois que essa terra, lá na fazenda, ela é preparada, pastor Brenha, eu lembro muito bem lá na minha terra, quando a gente começava, né, começo do ano, com minha família, a gente tem que ir para a roça, preparar a terra, para depois a gente fazer a semeadura, a gente ir fazer plantar, né, plantar milho, plantar feijão. Não sei se tem alguém aí que foi desse tempo que foi para a roça aí. Coloca aí no chat se você foi para a roça aí, coloca aí, pessoal. Mas é o seguinte, aí o preparo da terra, depois vamos para o plantio, né, para a semeadura. E na missão, a gente semeia como? Com literatura, com folhetos, a gente semeia com vídeos, com áudios, né? Só para lembrar você, de repente alguém aí mandou as cartinhas de Deus, é uma semeadura, por exemplo, né? Depois que a gente prepara a terra, depois que a gente semeia, vamos para outro processo de engajamento que tem a ver agora com o cultivo, né, dessa semente que agora está brotando. Né? E como é que cultiva isso? Como é que a gente vai fazer isso crescer? Aí entra o estudo bíblico, aí entra a classe bíblica, a dupla missionária, né? Entra o processo onde você vai ensinar as pessoas a ajudar essa planta a crescer. Logo após que essa planta está crescida, pastor Brenha, lá na fazenda, lá na roça, aí vamos para a colheita. Como eu me lembro naquele tempo, quando eu era criança, a gente ia para a roça com o meu avô, né? Eu não consigo te ver como um plantador. Não, nunca viu? Não. Tá, mas eu sei, pastor Breno. Eu sei, me dá um enxada, eu sei fazer, viu? Pô, que legal. E a gente vai para a roça depois fazer a colheita, né? Precisa colher o milho, o feijão ou a fruta. E a gente encontra também na missão de Deus a colheita. A gente tem várias colheitas. A gente tem o evangelismo do Ancionato, que vai ser em breve agora. A gente tem depois, por exemplo, Semana Santa. Depois temos Evangelismo das mulheres, né? Depois tem Caleb, né? Primavera, reencontro, né? Muita colheita. E quando acaba essa... Tem que semear muito, hein? Semear muito. E quando acaba essa parte aí, pastor Breno, o que é que vem? Aí vem o processo de você fazer a conservação da semente, né? Processo de discipulado ali para poder seguir se multiplicar e continuar no crescimento. Eu achei legal. Quando você coloca todos esses pontos... Eles são fundamentais, né? É um processo, né? Então, ou seja, o evangelismo não chega lá, deu... Não, porque houve um caminho a ser seguido. Agora, eu te pergunto uma coisa. Como que eu consigo mobilizar a igreja para esse processo, entendeu?
Porque o evangelismo do Ancionato não é só do Ancionato. Aham. O Ancionato está apenas coordenando esse processo. Uhum. O evangelismo tem que ter outras Aham. frentes envolvidas, né? Como que eu consigo mobilizar e onde eu encontro essas frentes, Jair? Sua pergunta aqui ela é essencial. Por que eu comecei mostrando essas questões dessas fases aí do processo evangelístico? Sabe por quê? Porque nós vamos precisar de gente de todas essas fases, Sim. todo esse processo. Por exemplo, pastor Brenha, nós vamos ter na igreja um grupo de pessoas que vai estar aqui, olha, preparadíssimo para ajudar o preparo da terra com ações de bondade. Por exemplo, quem sabe Dona Maria, Dona Roberta são costureiras na igreja. Elas poderiam ser desafiadas, quem sabe, a costurar, fazer roupas ali, né? Ou algum conserto de roupa, famílias carentes aí. Isso é uma forma de chegar no coração das pessoas. Sem dúvida. Vamos imaginar aqui, por exemplo, eu sou professor de educação física, mas quem sabe se eu falar alguém aí numa igreja que é professor de educação física, ele poderia, quem sabe, trabalhar com recreação infantil, né? Com caminhada para idosos. Isso na comunidade, né? né? Na comunidade. Para quê? Para chamar atenção, para dizer como Cristo fez, estou aqui, quero o bem de vocês. É uma forma de mobilizar pessoas. Porque é o seguinte, o Senhor disse assim, ó, através da inspiração, livro Benefício Social, Ellen White fala assim, olha aqui, cada pessoa deve trabalhar para o mestre segundo suas diferentes habilidades. Então, olha só, pastor Brenha, alguns vão preparar a terra, mas talvez essa pessoa que prepara a terra não tenha uma habilidade para, quem sabe, dar um bom estudo bíblico. Mas já tem pessoas que têm essa habilidade, entendeu, pastor Brenha? Você acha interessante dentro dessa sua linha de raciocínio? Aqui, ó, pastor Éden, pastor Francisco, podem entrar na conversa aqui também, porque eu acho que vocês têm muito a contribuir também, né? Você acha que é possível, por exemplo, dentro desse contexto, né, de cada um exercer a sua habilidade, no sentido de trazer pessoas para o evangelismo? Porque hoje, só abrindo um parênteses aqui, não é tão simples hoje você, como antigamente, você vai de porta em porta, deixa um convitezinho, a pessoa recebe aquele convite, embora a gente vai ter um convite especial, mas nem todos atendem só um convite, né? Hoje, a amizade, a proximidade ao coração das pessoas, satisfazendo as necessidades delas, ajuda muito na hora de você levar o convitezinho depois que você já teve ações, né? Para convidá-las, e dificilmente essas pessoas vão rejeitar um convite depois de elas já terem sido beneficiadas, né, por alguma coisa. Então, por exemplo, você acha que, vamos olhar aqui escola sabatina, né, que é uma área que você toca. Se, por exemplo, cada unidade da escola sabatina, ela se reunisse nos próximos sábados para dizer o seguinte, que ações nós vamos fazer aqui para alcançar pessoas para o evangelismo de janeiro? Você teria alguma sugestão para dar, por exemplo? Sim, pastor Brenha, temos sugestões que estão já acontecendo em alguns locais. Sim. Por exemplo, nós temos unidades de ação aí que eles estão fazendo a festa da roça, estão fazendo cinema gospel. Tem membros da unidade que têm habilidades, por exemplo, em fazer pequenos concertos, estão indo nas casas, fazem pequenos concertos. Tem unidades de ação que estão reunindo as pessoas para fazerem comes e bebes, e ali ganham a amizade deles, depois começam a estudar a palavra. Isso consegue levar à tudo igreja. intencionalmente, né? Intencionalmente, tem que ser intencional. Porque assim, olha, o que acontece os adventistas devem primeiro atender às necessidades temporais e vão encontrar a avenida aberta para o coração. Diz também a inspiração, né? Se Procy deixa bem claro isso. A gente atende primeiro a necessidade sentida para depois atender a outras necessidades. O ser humano, pastor Brenha, com o pecado, ele perdeu quase que sua sensibilidade espiritual, mas não perdeu sua sensibilidade física. Ele sente dor, sente frio, sente ansiedade, sente medo. E às vezes não tem necessidade de Deus, não sente. O cara tá com dinheiro, muita grana, não tem necessidade de Deus. Não tem necessidade de Deus. Mas quando ele sente que tá perdendo algo, ele sente no coração, na vida. A gente tá tendo a necessidade dele. Depois vamos chegar para perto do Interessante Senhor, isso, né? né? Você tem alguma ideia sobre isso também? Diga. Agora, o pastor falou uma coisa legal. Engajamento, pastor, ele se dá em 2 níveis num processo. O nível do mensageiro, nós precisamos engajar mais mensageiros, e nós precisamos engajar sementes cultivadas, que aí é quem recebe a mensagem. Então o engajamento ele vai em 2 fases. Ele vai na fase de eu ter mais pessoas engajadas, mais semeadores,
achei essas pessoas, vamos nutrir, aí elas passam por 2 níveis, no nível de cultivo, que a gente chama essa fase de floração, ele vai florescer. O que ele vai florescer? Ele vai se multiplicar, porque nós temos que desafiar, por exemplo, o nosso grupo do ancionato. Nós temos várias pessoas que têm vários tipos de dons, mas como a gente pode agora usar o dom daquele indivíduo para germinar outros semeadores e como ele pode fazer agora, porque assim, o pastor Jair falou de 2 fases. A primeira fase é multiplicar pessoas que já fazem, são semeadores. E a outra fase é o amigo interessado, aquele que recebe a mensagem. Ele contou várias maneiras para ter esse tipo de engajamento, para que a igreja responda esse processo. Esse processo aí é o processo de floração. Qual que é o processo de floração? É quando a abelhinha vem, pastor, e distribui o pólen e vai fertilizar esse processo. Então, quando uma pessoa é bem atendida, quando você vai a um restaurante, quando você vai no mercado, quando você vai em qualquer lugar e você é bem servido, você é bem atendido, você sai de lá falando muito bem e indicando. Então esse é o processo de floração dentro do cultivo da mensagem. Então eu recebi a mensagem do evangelho, ótimo. Fez bem para mim, maravilhoso. Então agora é quase que natural eu contar, eu mostrar, eu explicar. Isso é a resposta do engajamento. Então para esses irmãos que estão nos ouvindo, eu desafio a você sempre enxergar que ele tem alguém, o chamado que Deus faz. Veja, Barclay diz uma frase, pastor, num dos prefácios do seu comentário, que ele diz o seguinte: a liberdade cristã não significa ser livre para fazer o que quisermos, significa ser livre para fazer o que devemos. Sem dúvida. Então, nós fomos chamados, e o nosso chamado é para achar outros semeadores, mas achar terrenos férteis para lançar essa mensagem, ou se não está fértil, vamos preparar essa terra, vamos cultivar para que ali chegue esse processo também dela se interessar e contar isso a outras pessoas. Pastor Francisco, você trabalhou um bom tempo aí na área, inclusive lá no Paraguai, no distrito e tudo mais, em outros lugares, né? É difícil hoje você engajar a igreja para um projeto de missão e de evangelismo? Na realidade, pastor, por exemplo, Paraguai é uma situação, aqui é outra, Maranhão é outra, né? Se você me pergunta como é o Maranhão, eu vou te dizer, né? Que o Maranhão é algo assim que tem que ser estudado pela NASA, né? Porque não é minimizando ninguém, mas ali os irmãos são muito bem envolvidos na missão. Okay? Eu fui ancião muito tempo ali na nossa igreja. E era assim, né? Numa época que os pastores quase nem apareciam, porque era um território imenso para cada pastor. Então nós, ali os leigos, nos envolvíamos muito bem na igreja, fazíamos as nossas colheitas e chamávamos apenas o pastor para vir batizar. Quando você chega no contexto do Paraguai, você enfrenta uma dificuldade tremenda. Só que, como o pastor Jair falou, a questão do engajamento, agora você tem que buscar tentar enganjá-los no trabalho e eles agora, por sua vez, como são líderes locais, envolver a igreja. Eu acho que esse é o ponto focal, né? Nós estamos falando para um acionato, homens e mulheres que estão nesse cargo de anciãos da igreja, correto? Então eles agora têm que buscar também o seu grupo, né? Esse é o nosso grupo que estamos falando, correto, pastor? E agora eles vão buscar um grupo de apoio e enganjá-los no trabalho, buscando as ações que o pastor Jair falou, preparando com essas ações, ok? Agora mesmo eu fiz uma colheita ali com o pastor Adilson e os líderes envolvidos. O mais lindo é que os líderes estavam envolvidos ali, ok? Eles já vêm alguns meses preparando ali o campo, né? Então eles estão envolvidos. É a mesma coisa que vai se passar agora no mês de janeiro. Então, se esses líderes buscarem envolver a sua igreja, eu não tenho dúvida que vai ser uma grande bênção, pastor. Olha aí, o que o pastor Francisco falou, Jair, é um negócio muito interessante, né? Ele vem de uma realidade, às vezes, muito diferente daquela que muitos anciãos e anciãs e nós que vivemos aqui numa região mais tranquila de trabalho, a gente vive, porque em muitas igrejas o ancião acaba esperando, né? Que o pastor faça tudo e que o pastor desenvolva todas as atividades, que o pastor pregue, que o pastor colha, que o pastor plante, que o pastor cultive, que o pastor prepare o terreno e tal.
E não é bem assim, né, Jair? Engajamento é o a anciã estar envolvido e ele ser o copastor ali da igreja para fazer a coisa acontecer, não é isso? Com certeza, pastor Brenha. Se eu falar algo para ti, olha, cada pessoa no corpo de Cristo, ele tem uma função para exercer. Se você falar assim, não, mas eu não sei fazer, olha, tem sim. Deus tem um espaço para você. E o ancião da igreja, quem é líder, ele tem um papel importante. Se você observar Efésios 4, de 7 a 11, etc., a gente encontra um momento ali que o Senhor diz assim, ó, lá a igreja vai ter ali, ó, vai ter o profeta, vai ter o pastor, vai ter o professor, o mestre, o doutor. E esses aí, no caso, você que é ancião, você que trabalha no ancianato, você foi chamado para ser líder. E o texto diz que esse líder vai para fazer o quê? Preparar os santos para o trabalho do ministério. Então, qual é o papel do ancianato? É descobrir onde João, Maria, Antônio e Roberto se encaixam nesse processo de movimento. Então, pastor Breno, vamos imaginar aqui, mês de janeiro, final de janeiro, está praticamente chegando nosso processo de colheita do evangelismo do ancianato, não é isso? Sim. A gente tem praticamente 2 meses até lá. Sim. Então, é o momento do ancianato chegar e já pensar, pegar a lista lá na igreja e ver o que é que Roberta pode fazer, o que é que Antônio pode fazer, o que é que Maria pode fazer. Dentro desse processo que eu falei das fases ali, todo mundo vai poder fazer alguma coisa, tá certo? Certo. E a gente vai dessa forma aí fazer com que a igreja seja uma grande colmeia, né? Como diz Ellen White. Uhum. Legal. Eu quero fazer uma pergunta aqui, pastor Éden, porque é importantíssimo a gente ter esse processo do engajamento, né? Mas vamos imaginar que eu já tenho esse engajamento, eu já sei quem são as pessoas, eu já sei onde buscar os dons, eu vou trabalhar, mas agora eu tenho que fazer uma organização para o trabalho. E se eu posso ter 1 milhão de pessoas dispostas, mas se eu não tiver organizado, cada um vai estar tirando para um lado diferente e não vai acontecer, né? Então, eu quero perguntar aqui para um estrategista. Eu gosto muito do pastor Éden porque ele tem muitas estratégias, né? A melhor estratégia para a gente organizar esse processo, pastor Éden, como a gente pode fazer? Pastor, eu tenho 6 sugestões, 6 dicas, 6 pilares que em todo processo estratégico são fundamentais serem alcançados. Então, quais são eles? São oração, planejamento, treinamento, ação, apadrinhamento e avaliação. Repete de novo, meu Deus. Oração, planejamento, treinamento, e aí são os 3 As finais. Ação, apadrinhamento e avaliação. Rapidamente, oração. Oração. Veja, nós temos que criar conexão entre o que está acontecendo no evangelismo do grande reencontro e entre o evangelismo do ancianato. Pastor, se não tiver um momento para parar e dizer assim, vamos colocar isso aqui na mão de Deus. Daqui a pouco o pastor Francisco vai dizer quem são as equipes e como e aonde. Peraí, eu já identifiquei, porque o ancianato, pastor, para mim, na minha experiência, do que eu já vivi com esses irmãos, é quem consegue transformar o Deus invisível em visível. Com certeza. Então, eu aprendi a ser pastor com esse povo. É eles que têm a experiência e a vivência da igreja. E aí, como o pastor Jair falou, eles têm a influência. Agora, se a gente conseguir canalizar a influência dele ao olho de águia que esses homens e essas mulheres têm, pastor, a gente vai conseguir ter um momento para parar e orar. Orar para fazer o quê, pastor? Para colocar essa ação na mão de Deus e, como o pastor Jair falou, achar a pessoa certa para o lugar certo. Muito bem, então esse momento de oração pode ser o quê? Vários encontros, correntes de oração, reuniões de oração... Vigílias. Momento que a gente vai ver. Porque assim, todo mundo para no final do ano, pastor. Sim. A gente não deixa de ser cristão no final do ano. Não para de adorar a Deus, não. No Natal, no Ano Novo, a gente para de trabalhar. Então, será que não é um momento para a gente, além de agradecer tudo que Deus fez, mas já, porque a influência, o ancianato tem a influência na mão. Então, ele vai apontar esse processo. Quando ele faz isso, pastor, ele aponta... Ele espiritualiza, ação. Né? Exatamente. Espiritualiza. Pastor, o que nós vamos discutir aqui tem muitas coisas técnicas, mas o centro, pastor... É a presença de Deus. E a unção do Espírito Santo. Exatamente. Se tivermos isso, pastor, vamos estar encharcados para fazer um bom planejamento. Caminha melhor. Oração. Ponto 2. Planejamento. Então, no planejamento, eu preciso estar olhando em 3 coisas fundamentais. Então, primeiro, objetivo. O que eu quero? Aonde eu vou chegar com esse... Porque, por exemplo, vamos pensar no caso que o pastor Jair falou. Eu quero usar essa ação para motivar mais a minha equipe?
para que essas pessoas, porque essas pessoas, pastor, que vão participar do evangelismo do Nacionato, com muito respeito e carinho, eles não vão participar só do evangelismo do Nacionato, eles vão participar De da todos, Semana né, mas, Santa, claro. eles vão participar do Ministério da Mulher, eles vão participar do Caleb, eles vão participar da Primavera. É o povo que faz acontecer na igreja. Agora, por que não explorar essas pessoas agora para que a gente possa ter foco no público-alvo? A gente pode, no evangelismo do Nacionato, focar um público-alvo. Na Semana Santa, focar outro público-alvo da nossa comunidade, segundo as ações de bondade que a gente vai fazer para cultivar, para abrir essa avenida no coração das pessoas. A partir do momento que eu faço isso, pastor, então tem as ações que a gente chama estratégicas, que aí o que eu vou fazer, e aí o pastor Francisco vai poder operacionalizá-las. Provérbios, pastor, capítulo 16, verso 3, diz assim: consagre-se ao Senhor, que ao você fazer isso, os seus planos serão bem-sucedidos. Então, se a gente não tiver essa conexão entre o que eu faço na oração e agora versus o que eu faço no meu planejamento, pastor, eu não consigo apontar agora para o que eu preciso dar a essas pessoas que vão estar comigo para capacitá-las. É importante, assim como os 5 passos aí do pastor Jair, né, que é muito importante, a gente tem agora 5 passos, 6 passos para a questão estratégica do trabalho. Então, a gente tem... Jair, só voltando aqui, repita os 5 passos. E o primeiro passo, o preparo da terra. Preparo da terra. Que são ações de bondade, né, na Sim. comunidade. Segundo passo é a semeadura. Semeadura. É entregar o folheto, é entregar um áudio, um vídeo, entendeu? Um livro. Semeadura. Depois vamos para o cultivo. Cultivo. Que é o estudo bíblico, a dupla missionária na casa, Ok. é a classe bíblica, ok? Ok. Depois nós vamos para a colheita. Aí entra o evangelismo do Nacionato como uma colheita. A gente precisa confrontar essas pessoas para aceitar Jesus Cristo, né? Certo. E etc. Depois vamos para a conservação, Ou né? multiplicação. E que termina, a gente conserva para esse pessoal multiplicar, né? Se multiplicar, né? E para a gente fazer tudo isso, a gente precisa desse espaço estratégico. Em tudo, né? Eu estou percebendo que em todas essas ações aí que você está colocando, Jair, a gente precisa seguir uma estratégia, né? A gente precisa ter oração, a gente precisa de planejamento. Por isso que eu fiz essa questão, essa ponte para a gente repetir, porque Aham. cada alça, né, que você coloca aí, cada ponto importante, você precisa de oração, precisa de planejamento. E o ponto 3, qual é? Qual é o ponto 3? Ok, o ponto 3 é capacitação, treinamento. Por quê, pastor? Porque no treinamento, se a gente não construir conexão entre a influência do indivíduo, que a influência tem 2 fontes. A influência tem 2 fontes. Ela é de motivação e de desenvolvimento. Sim. Então, o que é que meu grupo precisa para eu oferecer? Porque a liderança oferece oportunidades. Então, aqui na PAC, por exemplo, por que a gente, como pastor, trabalha feliz e animado? Porque a gente tem valorização. A gente trabalha para Deus, mas trabalhar, nós vamos trabalhar em qualquer lugar. Mas trabalhar num lugar onde os nossos líderes nos acompanham, nossos líderes nos dão ferramentas. É o que o Nacionato faz. Então, acompanha, dá ferramentas, recoloca o indivíduo em outro momento, em outra equipe. Para quê? Para que quando ele enxergar esse processo, ele vai entrar para o momento, vamos dizer assim, de maior ápice, que é colocar em prática. Então, o ato da ação é você organizar o evento, organizar operacionalmente as equipes de apoio, o que cada um vai fazer, como vai fazer, qual que é a metodologia que eu vou usar de cada noite de engajamento. Então, em algum momento eu vou usar 1 hora antes do culto, uma ação de bondade, vou entregar uma rosa, não, vou fazer uma coisa de saúde, não vou aferir a pressão, não vou oferecer roupa. Então, essas ações são ações de engajamento e isso tem que ser planejado. Quando essas ações são conectadas, pastor, aí a gente tem uma razão, essa razão é o apadrinhamento. Porque eu preciso apadrinhar como mensageiro, outro mensageiro, eu tenho que fazer discípulos. Eu tenho que olhar para trás e ver quem está me seguindo. Agora, se eu olho para trás e só fico fazendo, pastor, então assim, o irmão Toninho, lá do São João, me ensinou uma coisa muito bacana. Ele diz o seguinte, é um velhinho de cabeça branca, lá da igreja do Marajoara. Ele diz assim, pastor, não adianta só a gente fazer. Olha para trás e vê quem está seguindo, senhor. É importante. Então, esse é o apadrinhamento. Eu preciso apadrinhar. Então, não é só o ato, pastor, de eu dar estudos bíblicos. Eu preciso formar outras pessoas para dar estudo. Não é só fazer ações de bondade. Eu preciso ver na igreja quem está sentado e, quem sabe, não está tão ativo e para achar uma possibilidade para ele ser ativo. Automaticamente, nós vamos ter uma ação de captação. Essas pessoas vão entrar à igreja. Outras pessoas vão querer. Nós somos a Bíblia.
que as pessoas vão ler. Então, todas essas ações vão chegar a um ponto que vai me dar razão e significado de vida, que é a fé em prática. Eu preciso contar o que Jesus fez na minha vida. Ótimo, isso aconteceu? Maravilha. Agora para tudo, pastor, e olha para trás e diz o que eu acertei e o que eu errei. Interessante, hein? Quer dizer, eu acho que tudo, a igreja, eu não vou dizer que a igreja aqui é uma empresa, né? Mas, no fundo, é a empresa de Deus, né? É uma empresa para ter sucesso em qualquer trabalho, em qualquer projeto, em qualquer produto que ela lança no mercado, ela tem um processo estratégico, né? Agora, olha, pastor, me permita, eu vou concluir o que eu estou dizendo com 1 Coríntios, capítulo 3, capítulo 3, verso 6. Pastor, Paulo fala de um processo bem claro. Alguém planta, o outro rega, mas o crescimento Vem de Deus. vem de Deus. Então, o que nós estamos fazendo aqui, pastor? Nós estamos mostrando para todo mundo que o que nós estamos oferecendo é um processo de reavivamento de fé e a excelência da prática disso. Quando isso acontece, pastor, aí nós estamos preparando um povo para se encontrar. Quer dizer, o que a com gente Deus. já viu até aqui, a gente sabe que nós não temos muito tempo aqui para avançar, mas o que a gente já viu é algo assim, bem claro, né? Desculpa a expressão, né? Qualquer analfabeto consegue entender essa didática, né? Está sendo muito bem claro. A gente tem passos para você preparar o solo, para você plantar, para você cultivar, para você colher, para você conservar, mas você tem que trabalhar com estratégia, né? Então, repita os 6 passos novamente. Oração, planejamento, treinamento, ação, acolhimento e avaliação. Perfeito. Ô, pastor Breno, só me permita um detalhe importante para ficar bem claro na mente de todo mundo. Por exemplo, vai começar agora o processo do evangelismo do ancionato, certo? Então, o que é que cada ancionato da igreja poderia fazer? Por exemplo, cada irmão, cada membro da igreja, ele pode fazer uma ação de tocar no coração de alguém. De que forma? Levante na igreja aí com cada membro qual é a pessoa que você gosta muito. Pode ser um pai, um irmão, um amigo, um parente. Pega o nome de todo mundo aí, tá certo? Faz a listagem. E dá um desafio. Dá uma ligada ou faz uma visita. Diz como essa pessoa é importante para você. Leva um mimo, tá certo? Isso é uma ação de preparar o coração. E é muito simples, todo mundo pode fazer, né, pastor Breno? Todo mundo pode fazer. Já imagina só, se uma igreja tem 100 membros e cada membro coloca o nome de 3 pessoas que ele gosta e quer levar para o céu, já dá 300 pessoas. Tá entendendo? Que legal. Isso é engajamento. Engajamento, né? entendeu? Engajamento. Isso é engajamento. Porque eu acredito muito, né, na ação do Espírito Santo. Quando eu falo em evangelismo, pastor Francisco e todos vocês aí sabem me dizer tanto quanto, né? Para mim, evangelismo é uma obra plena e total da ação do Espírito Santo. A gente pode ter a melhor metodologia, mas se o Espírito Santo não estiver ali, é uma luta entre o bem e o mal, é a guerra entre Cristo e Satanás, é o grande conflito estabelecido na mente das pessoas, e tudo que o diabo quiser e puder fazer para impedir que a ação do Espírito Santo toque no coração dessas pessoas, ele vai fazer. Então, a gente não pode, em momento algum, vacilar no sentido de esmorecer a nossa atividade e dar terreno para que o inimigo cresça. Exato. Então, nós temos que ocupar o terreno. Nós temos que dizer por que nós estamos ali. Então, de que maneira? Mostrando de maneira clara como a igreja pode, de maneira total, ser envolvida no evangelismo. E evangelismo é isso, né? É o prazer, né, de você conduzir uma alma aos pés de Jesus. Isso não tem preço. Isso não tem preço. Pastor, eu tenho uma irmã chamada Sueli, que é ancião lá no São João, o último lugar que eu trabalhei como pastor distrital, que ela fala o seguinte: por que que a igreja faz tanto evangelismo? Aí alguém perguntou isso para ela. Ela falou assim: é porque a gente olha para o livro de Gênesis e vê um Deus sempre correndo atrás da gente. Olha que lindo. Então, evangelismo é a oportunidade que nós temos de ser achados por Deus e oferecer essa oportunidade a outras pessoas. E alguns líderes, infelizmente, às vezes eu tenho que fazer essa observação, né? Eles olham, às vezes, por esses projetos de evangelismo da igreja
simplesmente como uma estratégia numérica, né? Ou seja, não, a igreja quer números, quer batismo, mas, gente, se a gente não está aqui para isso, a gente está para quê? Diga, Jair. A gente, como diz o movimento, né? Quem não ajunta, espalha, né? Pois é. Quem não ajunta, espalha, né? Bom, a gente já tem aí, olha, a gente já tem um engajamento, a gente já tem essa estratégia. Agora, executar o programa nem sempre é fácil, hein, Francisco? Sim, temos as nossas Francisco, fica dificuldades, quietinho né? aqui, né, rapaz? Você mexeu agora com a fera. Gente, rapaz. Mas eu vou pegando aqui a sua deixa aí, muito oportuna, e li Atos capítulo 1, versículo 8, que diz: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Bom, as estratégias são boas, tudo que os pastores falaram, né? E o senhor agora falou em um ponto aqui chave, o Espírito Santo, né? Podemos ter as melhores técnicas, mas se não tiver o Espírito Santo, nós não vamos conseguir nada. A gente vai ficar, né? Então chovendo no molhado. Aqui está, queridos líderes, você se colocar completamente nas mãos de Deus e pedir que o Espírito Santo te use. O Espírito Santo que até alguns já não creem, a nossa igreja continua crendo, ok? Como um Deus, e está anotado de Gênesis a Apocalipse. E o apelo da Bíblia é que nós nos entreguemos nas mãos desse Espírito Santo. E digamos o seguinte: Senhor, não é que nós queremos te usar, nós queremos que o Senhor nos use, que o teu Santo Espírito nos use para fazermos o trabalho do Senhor. E desde quando nós chegamos na igreja, né, a irmã Ellen White, ela diz que o verdadeiro crente nasce do Reino de Deus como o quê? Missionário. Então, missionário, a minha maior alegria foi quando eu consegui levar minha primeira pessoa, ok? A primeira pessoa, depois do meu batismo, 3 meses depois, eu levei a minha primeira pessoa para apresentar o Senhor. E quando aquela senhora, Dona Terezinha, quando ela entrou na igreja ali para ser batizada, eu não aguentei, eu chorei de emoção. Mas é isso que Deus quer. Agora, querido pastor, o senhor me perguntou, não é tão fácil colocarmos em execução, né? Então a parte que me cabe aqui é da execução. Eu sou muito pragmático, né? Então, os pastores aqui, eles são mais teóricos, eu admiro a teoria, eu admiro. E estudo muito, né, sobre os teóricos, né, para eu poder entender mais e colocar na prática do dia a dia a evangelização. Então, para os nossos queridos anciãos, né, para o nosso querido ancianato, departamento de ancianato, que agora temos os anciãos e as anciãs, quero lhes dizer o seguinte, que essa data, ela é especial para a igreja, porque vocês são especiais para a igreja. Deus quer treiná-los, quer que vocês sejam homens e mulheres de frente. Eu fui ancião por muitos anos, e quando eu dizia assim, para a minha igreja que eu fui eleito ali como ancião, vamos, então eu não vou dizer para vocês que 100% me acompanhavam, mas uma porcentagem grande da igreja me acompanhava, pastor. Por quê? Porque nós tínhamos o nosso período evangelístico, que era o primeiro mês do ano, sempre foi o primeiro mês do ano, e nós tínhamos algo em nossa mente. Os anciãos poderiam trazer as primícias para o Senhor, os primeiros frutos, que coisa linda. Fizemos até uma musiquinha lá no Maranhão, né? Meus primeiros frutos. Então, esse... Quer cantar? Ela, não, isso eu não me arrisco, não. Mas depois eu te mostro a música que nós fizemos lá no Maranhão, porque... Rapaz, eu não sabia que ele tinha esse dom. Nem de cantar, nem de compor. Lá os irmãos, eles faziam a composição e cantavam também. Muito linda. Porque eram os primeiros frutos. E aí, queridos, eu quero lhe dizer o seguinte, para os nossos queridos anciãos, aqueles que estão firmes no propósito de fazerem esta evangelização no mês de janeiro, compreendendo aí os dias... 18 a 25. 18 a 25 de janeiro, ok? Uma semana de colheita. Os pastores já disseram, ok? Tem que semear, tem que preparar o solo e depois, então, nós vamos para a colheita. Porque se a gente ficar todo o tempo só preparando, não colher, então o frutinho ele vai aparecer, ele murcha, ele cai, se acaba e a gente não vai lá e come, né? E leva embora, hein? Então, queridos, olha só. É isso mesmo. Eu tenho 2 pontos aqui importantes, tá bom? Diga. 3 pontos. Uma é a pessoa do Espírito Santo, tá? Não saiamos sem fazermos uma entrega completa ao Espírito Santo, ok? E suplicar que o Espírito Santo tanto toque em nós como naqueles que nós vamos buscar salvar, ok? O segundo ponto são os materiais.
que o pastor Elias Brenha já está confeccionando tudo aí e que vai ser distribuído. Correto, pastor? É isso, a gente vai falar depois no final, mas se quiser abrir um leque, a gente já diz o que vai acontecer. Tá, certo. Então, só que na minha fala, o senhor complementa aí, ok? Porque são pontos importantes. Você receber ali os materiais, como cartaz, convite, estudos, faixa, deixar lá o local. Você vai fazer na sua igreja? Amém, faça na sua igreja. Ok, mas coloque lá uma faixa dizendo, olha, nós estamos em uma semana especial, uma semana de evangelização, denominado como é o nome? Vitória em Jesus. Olha só, então você coloca numa faixa ali, bem em frente à sua igreja, Vitória em Jesus, dos dias tanto a tanto. Então estamos convidando os nossos amigos. Este evangelismo é o evangelismo da amizade. Você não tem condições em uma semana movimentar toda uma sociedade ali, um bairro, para que eles venham assistir e ali tomem suas decisões. Então é o evangelho da amizade. Quem é que você vai explorar? As suas amizades, ok? As pessoas da sua família, os amigos da igreja, aqueles que estão recebendo estudo bíblico, os ex-adventistas. Reencontro, pastor, é agora. Reencontro é o ano todo. Vejam que nós batizamos pessoas que saíram da igreja o ano todo. Claro que nós temos uma data especial, que é esta semana agora, a semana do reencontro. Mas isso não quer dizer que a gente não vai passar o ano todo colhendo. Isso acontece em todas as igrejas. Então agora, esses evangelistas, eles têm em mente isso, tá, pastor? Então que o nosso público-alvo é esse. Esse aqui é o evangelismo da amizade, ok? E então, desse evangelismo da amizade, nós vamos colher esta semana, porque o solo já foi preparado, as pessoas já foram anunciadas e lá está o nosso letreiro, Vitória em Cristo. Queremos que todos eles sejam vitoriosos. Vitória em Jesus. Vitória em Jesus. É igual, mas... Tá bom. Pode descontrair a coisa, né? Bom, muito bem. Agora, o outro ponto importante são as equipes, pastor. São as equipes. Olha só, se este ancião ou anciã, então, se tiverem em mente isso, vamos formar as nossas equipes, ok? Então, olha só, a equipe da recepção, ali vamos colocar alguns jovens ou senhoras que seja ali na equipe da recepção, para atender bem os nossos queridos, que nós os convidamos, que nós já temos amizade, ok? Então essa equipe da recepção, ela é importante. A outra equipe, a equipe da música. São gente que sabem cantar, não é como eu, não. Eu começar a cantar aqui, vocês vão embora, entendeu? Não tem como. Então a equipe da música... eu acho que você canta bem, você está escondendo, escondendo o dom, escondendo o dom aí. Então, queridos, a equipe da música, pessoas que já cantam na igreja e então o ancião, o anciã que está envolvido no programa, que está dirigindo o programa, ok? Ele vai dizer o seguinte, olha, por favor, gostaria que você fizesse parte da nossa equipe e vai ser importante você estar ali todas as noites. Vou falar, e também vou falar a questão do horário já aqui, algo especial que eu notei nesse pouco tempo que eu estou aqui. Eu vou logo falar, antes que eu esqueça. 7 ou 7h30 da noite, 19 ou 19h30. 19h30, é o melhor horário, ok? Porque esse pessoal trabalha muito. Aqui a gente fala 19h30, lá no Maranhão é 19h30. Exatamente. Aqui é 19h30. Maranhão está aparecendo. Beleza, queridas? Então, 19h30, por quê? Porque o pessoal está chegando do trabalho e tal, já possibilita de irem à programação. Ok? Vamos lá, mais equipes. A equipe de oração, como o pastor falou, a pastor Éden, é imprescindível. Essa equipe de oração aqui, ela acontece no momento. Ela está acontecendo antes, ok? Mas ela acontece durante. Eu quero falar desse durante. Nós temos uma salinha lá, em toda a igreja nós temos várias salas, então deixa uma sala lá para o cantinho de oração. Enquanto o mensageiro está lá, a programação está andando, então nós temos uma diretora ou um diretor, ok? Desse grupo de oração, que estão lá orando, sabe, irmãos? Isso aí é fantástico. Já Billy Graham conta a experiência dessa natureza e muitos outros grandes evangelistas contam experiências. E eu tenho isso comigo. Tá? Quando nós estamos em evangelização, que tem uma equipe orando, a gente se sente mais seguro, a gente se sente bem. E agora, o inimigo está colocando no coração daquela gente até para não vir a programação. E quando ela vem, agora tem pessoas orando por ela diretamente, orando pelo pregador, que o Espírito Santo os use, um para falar e outro para escutar. Extraordinário isso, extraordinário. Fantástico. Outra equipe.
quando a gente fala a equipe da música, são os cantores, né? E a equipe da sonoplastia que deixa tudo arrumadinho ali, pra não ter problema. Já viram em programações nossas aí? O que mais ou menos aconteceu com o povo que tá dando suporte pra nós aqui, né? Já prepararam, já vieram antes, já fizeram tudo bacana. Exatamente. Então essa equipe é importante lá na igreja, ok? A equipe da mídia, né? Então, os assuntos midiáticos, né? Essas notícias, ela tem que sair, correr, como você falou, né? Entendendo? Então é cartinha, é celular, é isso, é aquilo. É importante isso aqui. Nós fizemos isso aqui, a equipe da mídia, aqui no Chaparral, ali no distrito do pastor Lázaro. Pastor Lázaro. Fizemos isso aqui, a equipe da mídia. Todo dia, ok? Então, tinha gravação. Olha só, o assunto de ontem foi isso e tal, e agora nós temos hoje nós temos esse assunto para essa noite, você não pode perder, E assim, um floreio, tinha um rapaz lá que fazia isso muito bem, ok? Que também não dá para mim, isso é para ti. Ô, Francisco. Poxa, Francisco, só um detalhe aqui importante. Agora, olha que legal que a gente tem na mão hoje, pastor Breno aqui, pastor Éden. Olha que coisa interessante. O Ancionato chegou na igreja no sábado de manhã, pergunta, quem aqui tem rede social? Perfeito? Os jovens têm rede social, todo mundo tem rede social, tem WhatsApp, tem Instagram, tem Facebook. Vamos mandar aí para nossos amigos, entendeu, pastor Breno? Todo mundo se engajando na missão de Deus aí e vai ter um movimento forte, uma equipe de mídia poderosa vai ter aí, viu? Essa equipe aqui funciona, até porque a gente vai fornecer, né, posts aí especiais e tudo mais. Agora, o que é bacana, pastor, que essas equipes que o pastor está falando, ele está dando ideias bacanas que, quem sabe, em algum momento do ano já aconteceu. Mas o ancionato é aquele que potencializa, que vê que, quem sabe, aquele camarada que tem aquele dom e não está engajado nessa ação. Então, ou que teve lá a coluna de oração, mas quem sabe faltou o aspecto de colocar para orar de 5 em 5 minutos, alguém coordenar, ou orar pelos interessados, ou quem sabe só orou pelo pregador, não orou pelos interessados. Então, isso que ele está falando são dicas preciosíssimas que podem implementar o sucesso da nossa semana. Sem dúvida. E aí, seguindo mais, obrigado, queridos. Seguindo ainda mais, nós podemos ter, por exemplo, uma semana. Vai ser uma semana especial que os nossos amigos foram convidados, nossos estudantes, os nossos parentes, pessoas que já conhecem a igreja, pessoas que podem tomar uma decisão pelo batismo por Cristo. Então, organize a cada noite lá o lanchezinho lá a cada noite. Aí tem uma equipezinha das senhoras que cuida disso. Ok? Não fica nada acarretado em cima lá de quem está organizando, porque ele já tem o seu pessoal, a equipezinha que cuida lá dos lanches a cada noite lá tem um belisca, né? Isso pós o culto ou pós? Porque é o momento da confraternização, ok? Especial depois da programação ali, aquela conversa. E sai coisa boa, hein, Francisco? Sai coisa boa demais, né? E também, prepare lembrancinhas todas as noites para eles, ok? Fazem em termos de sorteio, ok? Então faz o sorteiozinho ali, chama a pessoa, entrega. O que poderíamos dar? Gente, nós temos literaturas, ok? Eu gosto de comprar algumas coisinhas bonitinhas. Por favor, aí como aqui dali? Como é que se chama aqui? Caneca. A caneca, né? A caneca ali e coloca o adesivo do título do programa, ok? Vitória em Jesus. Vitória em Jesus, ok? Coloca lá. A pessoa participou do evangelismo, Vitória em Jesus, e ganhou uma caneca linda. Essa caneca ele vai guardar com muito carinho. Eu digo o seguinte, gente, isso aqui, ó, não é momento de prêmios, é momento das lembranças do programa. Eu gosto de falar assim. Bacana. E não precisa você, vou colocar aqui um tanque, vou colocar isso. Não precisa nada disso. Só coisas simples assim e as pessoas vão levar alguma lembrança. Literaturas e coisinha dessa natureza aí vai ser uma bênção. Um chaveiro. Um caderninho de anotação. Dica fantástica. Imagina só a canequinha. Pastor Breno, tá atrás de você. Quebra no protocolo. Pega essa canequinha aí, Pastor Breno, por favor, aqui. Essa canequinha aqui. Olha só. Uma canequinha dessa aqui, querido ancião, cancionato aí, anciãs, R$7 você faz uma caneca dessa. Imagina só, a canequinha, Vitória em Jesus, sortear lá na Tem vários noite. irmãos empreendedores que fazem isso aqui. Tem irmãos que fazem isso aqui. Sem dúvida. É uma dica poderosa aí, né, pra utilizar. Lembranças do programa evangelístico Vitória em Jesus. Então, isso pega. Queria um enfeite dali, mas... Eu deixei para falar aqui na última equipe, ok? Que se forma para o evangelismo.
E essa equipe, assim como as demais, essa aqui eu acho a mais importante, imprescindível mesmo, é a equipe da visitação, tá? É o ancião, a anciã que está ali dirigindo o programa, ok? Tem que coordenar isso bem de perto. Por quê, pastor? Porque essas pessoas interessadas que estão vindo à programação, elas devem ser acompanhadas, ok? Elas já estão sendo, né, pré-acompanhadas, mas em especial nesta semana, uma dedicação especial a elas. É uma visita na casa, ok? Conversar sobre o que a pessoa quer falar, orar com eles, fortalecê-los. Isto vai adiantar muito, queridos. E essa para o visita, momento. Francisco, essa visita ela tem que acontecer um mês depois, 15 dias ou na semana já? Como é que é a melhor estratégia? Sim, acompanhando o raciocínio dos colegas, né? A preparação ela já vem sendo feita. Agora, eu estou falando da equipe da semana evangelística, tá? Então, elas são acompanhadas diariamente. Porque imagina, ontem nós falamos sobre a volta de Jesus. E então, amanhã você visita essa pessoa e pergunta, né? E aí, como foi o tema? Você entendeu? Quer saber de mais alguma coisa? Essa é a visita que temos que fazer, né? E ela disse, não, eu gostei, mas ficou um ponto assim, você vai e completa ali o raciocínio daquele estudo da noite anterior, ok? Ora com a pessoa, você passa uma semana toda. Vou dizer para vocês que nós temos resultados fantásticos com esta equipe de visitação. Não precisa ser muitas pessoas, tá vendo? Aqui é uma dupla missionária que faz esse trabalho. Só que se nós tivermos 20 pessoas assistindo, ok? Imagina que nós precisamos de uma equipe, dividimos essa equipe em duplas missionárias. Mas nós temos muitas duplas missionárias na igreja e que já fazem esse trabalho. Só que esta semana pedimos encarecidamente que trabalhe com mais força, ok? Com mais veemência, porque estamos em uma semana que queremos colher, ok? Então nós vamos plantar, não vamos plantar para que outros colham, vamos plantar e nós mesmos vamos colher, ok, queridas? Extraordinário. O que vocês acham disso? É bom ou não? Mas com certeza. Veja, você tem aqui, ó, você tem a questão do engajamento, você tem a questão da estratégia, você tem toda a estrutura na igreja. Então, para tudo isso, a gente precisa de pessoas. O evangelismo, ele é construído à base de pessoas. A gente vai em busca de pessoas, pessoas buscando pessoas. Máquinas não fazem esse trabalho. Né? A gente não tem como simplesmente colocar uma mensagem gravada. Isso pode ter o seu efeito em um momento ou outro, muitas vezes num período de vulnerabilidade da pessoa e tal, ouvir uma mensagem, tocou o coração, mas necessariamente você vai precisar de pessoas. Então, o que eu estou entendendo aqui, de maneira assim, muito, muito simples, é de que esse evangelismo que agora a gente vai fazer de 18 a 25, né, de janeiro, Vitória em Jesus, é o evangelismo para toda a igreja, né? É coordenado pelo ancionato, mas o que a gente espera é que toda a igreja esteja envolvida, que toda a igreja esteja engajada nesse processo, toda a igreja esteja redistribuída em equipes, toda a igreja esteja no preparo do solo, no cultivo, toda a igreja esteja envolvida nas ações, enfim, é assim que a gente vai consolidar um evangelismo que vai trazer realmente muitos frutos para a honra e glória de Deus. E eu só queria, não cortando aí, Edinho, você já pode dizer, mas eu só queria dizer uma coisa, eu acredito nisso, e eu estou falando isso porque em outras áreas eu poderia falar diferente, mas dentro dessa visão missionária evangelística da igreja, toda igreja que começa o ano envolvida num programa de evangelismo, que começa o ano engajada na missão, é uma igreja que vai produzir o ano todo. Porque o evangelismo que a gente faz não é só colheita, ele é plantio também. Todas as fases que nós temos na igreja, né? Muitos que serão semeados aqui no evangelismo de janeiro, serão colhidos na Semana Santa. Outros que foram semeados na Semana Santa serão colhidos aonde? Lá no Ministério da Mulher, outros serão lá no Caleb. Então, a igreja ela roda, né? Então, quanto mais nós tivermos esses movimentos de semeadura, de colheita, de
a gente sempre vai ter uma igreja vibrante, uma igreja que vai colher o ano todo e vai dar fruto o ano todo. Não é isso, gente? É isso mesmo. Agora, pastor, eu gostaria de alertar o nosso ancianato para entendermos que existem fases no ano de público-alvo. Pastor, nós não podemos nos iludir que janeiro todos vão se envolver. Por quê? Porque nós temos uma disputa de tempo, que é público-alvo. Então, esse público-alvo, as pessoas estão de férias. Agora, se você desde já, pastor, o ancianato, já começar a explorar aqueles que não sairão de férias ou aqueles que não vão viajar, e começar a engajar essas pessoas, porque nas equipes que o pastor falou, pode ser que todos não estejam, um vai viajar para o Nordeste, outro vai viajar, mas tem gente que vai ficar ali. Então, se a gente pensar nos nossos jovens, pastor, quem sabe a gente pode se unir aos Calebes. Então, existe uma expertise agora de olho de águia para o ancianato, para criar conexão com aquelas pessoas que já participam da igreja, já têm alguma função, têm alguma equipe, mas elas não vão estar disponíveis. Se isso é alertado agora, pastor, pode ter um bonito envolvimento de pequenos grupos. A gente tem várias ações onde a gente pode ser assertivo com as pessoas que vão ficar ali, que vão estar disponíveis e vão estar de tempo integral, porque vão estar de férias. Então, existem pessoas que não vão viajar. Então, quando elas são valorizadas, achadas e implementadas, pastor, um planejamento fica muito suave e a gente vai olhar para trás e vai ver muitas coisas que nós semeamos, que nós vamos colher na Semana Santa e assim em outros lugares, mas muitos frutos, como o pastor Francisco disse, que a gente pode entregar para o Senhor, dizendo, Senhor, porque o Senhor nos deu, nós te entregamos as nossas primícias. Amém, amém. Eu também tenho uma pergunta para o senhor. Ai, ai, ai. Agora. Inverteu o processo aí, vamos lá. Mas você não tá na posição de me perguntar nada aqui agora. Ah, mas essa daí até o meu motorista, né? História fácil aqui. Até o pastor motorista responde. Pastor, a pergunta que eu tenho para o senhor é o seguinte. Ó, então eu sou o ancião, tá bom? E o senhor está coordenando esse projeto. E eu digo o seguinte, olha, eu tenho facilidade de organizar, né? Mas eu gostaria de colocar uma pessoa lá da minha igreja lá, né, que tem mais facilidade de passar a mensagem, né? Qual o conselho que o senhor nos dá nesse sentido? Ou dá para a igreja? Ok? Então eu sou ancião, eu vou organizar tudo, né? Mas eu vou colocar uma pessoa lá para pregar esta semana evangelística. Bom, naturalmente pode acontecer, né? Que exista na igreja um ancião que não tenha o dom da pregação. E não há nenhum problema quanto a isso. Geralmente a gente imagina que o ancião ele prega, ele é um copastor, ele tem, mas se há na igreja alguém que também tenha uma boa performance para pregar, ele pode pregar não apenas na sua igreja, como em outra igreja também. Ele pode ser convidado, a gente pode fazer nesse momento até uma troca de púlpitos sem nenhum problema. Se eu tenho gente de sobra numa igreja, eu posso me dispor para ir para outra igreja, eu posso me colocar, e eu acho que vai aí também o trabalho do pastor, não é? E a gente tem, felizmente, no evangelismo agora do mês de janeiro, já a volta de todos os pastores. Então os pastores também podem nos ajudar a coordenar até uma troca de púlpito, não há nenhum problema. Eu vejo que quanto mais pessoas nós tivermos engajadas na pregação, mais igrejas serão abençoadas. Então, se você, por exemplo, eu quero saber um pouco melhor como pregar, entra aí nas nossas classes de pregação bíblica na Universidade Missional. Nós temos ali o curso de oratória, como preparar sermões. Só que, para o evangelismo agora, a gente vai entregar no dia que vamos ter agora um próximo encontro, todo o material para eles. Todo o material. Então, vamos ter sermonários, vamos ter ali em escrito, PowerPoint, vamos ter todo o material necessário que ele precisa para ele antecipadamente se preparar bem, para que ele pregue com autoridade, ele pregue forte. E pastor, aquele que pregar vai receber uma bênção de Deuteronômio capítulo 20, verso 4. O Senhor vai te dar vitória. Vai te dar vitória. Amém por isso, né? Bom, gente, acho que foi muito bom o nosso bate-papo aqui. A gente avançou bastante e você que está aí nos assistindo, com certeza foi muito beneficiado. Esse podcast vai ficar aí gravado, você pode entrar quantas vezes você quiser, né? Fica aí para que todos possam, a qualquer momento,
buscar essas dicas importantes que vai valer para tudo, né? E para todos os momentos, para todos os evangelismos que essa igreja vai realizar ao longo do ano aí. Então, pastor Jair, seu desafio final aí. Quero dizer para você, querido ancião, anciã, todo o corpo do ancianato da igreja, Deus chamou você para liderança. Chamou você para você capacitar, equipar, mobilizar, influenciar, inspirar, né, os membros da igreja para uma missão poderosa que é participar da missão de Deus. E quando a gente faz isso, a gente cumpre o nosso papel, os irmãos recebem a bênção e o mundo, em grande parte, aqueles que querem vão ser salvos. Nossa geração passa muito rápido, na realidade. A oportunidade é agora, então vá lá, faz seu papel e durma em paz. Amém. Amém. Pastor Éden, seu desafio. Pastor, o meu desafio para a Irmandade é seguir evangelismo, o livro Evangelismo, página 5. Ellen White diz assim: o evangelismo é o coração do cristianismo. Aonde? Nas palavras e nos atos. Então, vamos pregar e vamos viver e vamos preparar uma igreja para se preparar com Cristo, para se encontrar com Cristo. Amém. Eu tenho certeza que o povo gostou muito de você, Francisco, que esse é um evangelista poderoso, né? Louvado seja Deus, que Deus te abençoe muito, viu, Francisco? No ministério. E qual é o seu desafio aí para os nossos anciãos e anciãs? Dizer a eles, pastor, que depois de beberem essas fontes lindas aí, águas cristalinas, executar. Que nós ainda temos um problema, né? A gente sabe que deve fazer, até sabe como fazer, mas às vezes a gente se acanha de partir para o trabalho, tá? A execução mesmo. Então, aqui está a data, 18 é a data do começo, né, da semana de evangelismo. Então, é já planejar tudo, né? Então, o meu conselho é que planejem tudo para começar nesse dia exato, né? Não vai dar para a gente começar nesse dia, a gente vai fazer meia semana. Não, faça a semana completa, faça a semana completa. Se preparem para isso. Então, o meu desafio para os queridos irmãos e irmãs é que comecem nessa data mesmo. Planejem tudo e partam para a execução. O pastor bem falou, né? Muitas pessoas saem de férias, né? Mas já vejam isso com antecedência para formar as suas equipes. Não precisa ser tantas pessoas para formar uma equipe. Ali com 3, 4 pessoas, você já forma uma equipe. 2, 3, 4 pessoas, dependendo. Recepção, basta 2 pessoas. Música, basta 2 pessoas. Ok? Na oração, os irmãos ali têm um diretor, uma diretora que fica puxando os demais. Ok? Na visitação, aí precisamos um pouquinho mais, dependendo do número de pessoas que vão estar lá assistindo. Tá bom? Então, essa assistência é fundamental. E entendemos que precisamos partir para o ataque. Entendermos isso. Então, organizarmos tudo e dizermos, irmãos, vamos. Sempre vamos ter aqueles que vão dizer assim, não, quem sabe no outro ano vamos nos preparar melhor, quem sabe quando chegar outro período. Mas os líderes da igreja têm que ser mente aberta, ok? Para envolver os que querem. Não vamos conseguir, irmãos, de maneira, os pastores sabem disso, os senhores sabem disso. Nós não vamos conseguir a anuência de 100% da igreja. Nunca vamos conseguir. Gostaríamos, né? Mas não é a realidade. Mas um bom número de pessoas vão com o seu líder. Quando o líder diz, vamos, porque Deus está nos chamando, ok? É Mission Day, ok? É a missão de Deus. Existem muitos tipos de missões, mas essa é a missão de Deus, que Deus nos deu para fazermos. Como o pastor Jair começou dizendo, é um privilégio. Os anjos poderiam estar fazendo essa obra, e Deus nos deu. É um grande privilégio. Nós temos em nossas mãos de proclamarmos a vitória de Cristo contra Satanás e o seu reino eterno. Amém. Muito obrigado, queridos. É isso aí, olha. Acho que foram excelentes momentos que passamos aqui juntos, não é? E eu tenho certeza de que você foi abençoado, você será abençoado. E o que Deus espera, não é o que nós esperamos, é o que Deus espera. É que você esteja engajado, que você esteja totalmente comprometido com a missão de Deus. Porque essa é a missão que a gente precisa abraçar. Que Deus te abençoe. Eu quero orar por você e quero pedir que Deus tome você e as suas habilidades, os seus dons, para serem usados de maneira total e completa nesse evangelismo que teremos no mês de janeiro. Vamos orar.
Querido Deus e Pai, obrigado por esse momento que aqui passamos. Obrigado pelas orientações que recebemos, por tudo aquilo que conversamos. Aqui, Pai, foi feito apenas um protótipo de ideias, de conceitos, mas o que queremos e necessitamos, Pai, é do poder do Teu Espírito Santo para que de 18 a 25 de janeiro as igrejas sejam inflamadas por esse poder, os anciãs, os pregadores, os pastores, todos eles sejam capacitados pelo Teu poder e que haja, Pai, reavivamento, avivamento e muitas conversões, que muitas pessoas sejam levadas aos Teus pés. Nós entregamos, Pai, cada ancião, cada anciã, cada pregador, cada pastor, cada líder nas Tuas mãos, todas as pessoas que estarão envolvidas nesse grande projeto, que elas sejam, Pai, usadas poderosamente pelo Senhor. Essa é a nossa oração, Pai. Esse é o nosso pedido. E nós o fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe você. Tchau, tchau.